Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Tudo bem, meus nobres? Começa agora o Quebrando a Lâmpada, o programa que fala sobre inovação e cases de sucesso para quem quer pensar fora da caixa e transformar ideias em realidade. Este programa é o oferecimento do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná, que fiscaliza e garante que obras, serviços e projetos sejam conduzidos por profissionais habilitados com ética e responsabilidade. O CREA Paraná protege a sociedade, valoriza a engenharia, a agronomia e as áreas tecnológicas, além de apoiar o desenvolvimento profissional e a inovação que transformam o Paraná. E da Pumatronics, uma indústria brasileira de tecnologia, que há mais de 16 anos desenvolve soluções inteligentes para o monitoramento de trânsito e mobilidade urbana, com qualidade, inovação e segurança que movem as cidades. Pumatronics, tecnologia que transforma o trânsito em inteligência. E eu sou Gilles Balbinotti, e já peço para vocês nos seguirem em nossas redes sociais, no Instagram, acompanhar nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal do YouTube, no Spotify e não perder nenhum conteúdo exclusivo do programa. As palavras que definem o episódio de hoje são liderança e propósito. Estamos recebendo Indiara Barbosa, vereadora de Curitiba, profissional referência em gestão, finanças e políticas públicas. Indiara é administradora e contadora, com MBA em gestão estratégica pela Fundação Getúlio Vargas e especialização na área de finanças. Na vida pública, foi a vereadora mais votada de Curitiba e do Paraná em 2020, a primeira mulher a alcançar esse feito na capital, sendo reeleita em 2024. Na Câmara Municipal, é a segunda secretária da mesa diretora e atua nas áreas de fiscalização, empreendedorismo e desburocratização. Uma trajetória que une competência, responsabilidade e resultados. Seja muito bem-vinda, Indiara Barbosa, uma alegria ter você aqui no programa Quebrando a Lâmpada. A gente recentemente conversou lá na Câmara, fizemos onde eu fiz o convite para ti, deu certo junto com a tua assessoria. Ouvi a tua jornada, você que tem essa temática do empreendedorismo, da inovação, né, nas suas pautas, na sua agenda. E parabéns, né, a vereadora mais votada, ou seja, parabéns pelo teu trabalho na Câmara para fazer uma Curitiba cada vez melhor. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada, Gilles. É uma alegria estar aqui junto com você, falando sobre empreendedorismo, inovação, são pautas muito importantes para a gente, contando um pouquinho da nossa história, né? Então, eu que agradeço pelo convite. Tá joia. A gente inicia aqui, sabe, Indiara, contando um pouquinho, ó, a gente dá um passinho atrás e vai entender como é que foi a infância dos nossos entrevistados. Nossa. E tem surgido questões muito curiosas e muito bacanas, porque a gente acredita assim, as crianças nascem cientistas, nascem inovadoras, nascem pesquisadoras. E o sistema não pode ceifar essa criatividade das crianças. Então, como é que foi a Indiara na infância, na adolescência? A gente costuma brincar, né, com os entrevistados. Construía os próprios brinquedos, né, costurava as próprias bonecas. Como é que foi a Indiara? Já era inquieta, já era inovadora, já era empreendedora? Legal. Interessante essa tua pergunta, nem sempre a gente fala sobre a infância, Pois né? é. Mas eu passei a minha infância lá no norte do país, em Rondônia, né? Os meus pais eram aqui, minha mãe aqui do Paraná, meu pai do interior de São Paulo, eles se casaram e foram lá para Rondônia. Eu até falo que eu nasci em Umuarama, aqui no interior do Paraná, mas porque minha mãe vinha para ter os filhos, né, perto dos pais, porque lá também os hospitais eram mais precários e Certo. tudo. Então eu nasci aqui, mas passei a minha infância toda, até os 14 anos, lá em Rondônia. E meus pais moravam numa chácara, a gente morava literalmente no meio do mato, então, né, não tinha nem energia elétrica, tinha às vezes gerador, que à noite tinha energia, mas, né, então eu não vi muito televisão, realmente brincava muito no meio do mato, no rio, a gente tinha um rio perto, aprendi a nadar, em rio, então foi uma infância bem, como que eu posso dizer? No meio do mato mesmo, né, bem rústica, Bem para os rústico. padrões aqui da capital Sim. paranaense, né. Estudava, então eu tenho amigos até dessa época de infância, da escola, então a gente ia para a cidade, né, para ir para a escola, mas a gente morei mesmo, numa chácara, né. Até eu conto, às vezes, esses dias eu estava contando para os meus filhos que estava muito calor, né, com esses dias começou a esquentar, chegando o verão, Sim, e bem eu estava forte. contando que eu morava numa casa de madeira,
que na sala não tinha as paredes, era só até a metade, e a outra metade era tela de plástico mesmo, porque era muito quente, lá é muito calor. Então Uma região bem quente mesmo. então não ti era tela, e a gente às vezes via aquelas lagartixa, sabe, Sim. na tela, empurrava as lagartixa, mas é para você ver como não tinha, provavelmente, né, a violência, a falta de segurança que existe, hoje, né, então a gente, né, não tinha chuveiro elétrico, eu fui ter chuveiro elétrico depois que eu me mudei para a cidade também, mas lá é muito quente, então sempre calor, tomava banho em água fria, e brincava bastante no meio do mato. E é um ponto importante, tu fala do chuveiro, eu lembro, né, da minha infância também, em Pato Branco, é aquele chuveiro que você tinha que colocar água no chuveiro e daí tu ia regulando a saída, né, ou seja, não tinha aquele chuveiro encanado, elétrico, como é que é hoje? Era uma outra realidade, né, É, então, tu lá a falando, gente eu fui pois lembrando é, da minha também. lá até a gente tinha, mas o chuveiro mesmo já, mas não era chuveiro elétrico, né, não Entendi, tinha energia entendi. elétrica, enfim, como lá também durante muito tempo não tinha energia elétrica, mesmo na cidade mesmo, que já tinha depois aí com 10 anos, 10, 11 anos mais ou menos me mudei para a cidade mesmo, e aí a energia às vezes era um dia sim, um dia não. Hum. Um dia ligava o lampião, ia no lampião, e no outro dia tinha energia, então era outra época, né. E essa é uma realidade interessante isso a gente falar para os filhos, eu também tenho 2 filhos, Pois né, é. e, o mundo hoje tá, em relação à época às épocas anteriores, está muito fácil, vamos dizer assim, a comunicação, todo o conforto que existe, né. Se for ver, a gente reclama muito, mas às vezes a gente esquece, né, de que a gente vai melhorando ao longo do tempo. Se for ver em relação a esses aspectos, as coisas melhoraram Sim, a bastante, questão né. da infraestrutura é algo, sabe, mudou muito, né. Sim, Claro, sempre tem muito para melhorar. sim. E esse contexto, eu queria te devolver, assim, né, algo que você possa contar dessa época, assim, algo que hoje você é uma representante, né, enfim, eh, na Câmara dos Vereadores, né, da população, dos munícipes de Curitiba, seja uma liderança que é importante. Fala um pouquinho como é que era Indiara lá atrás, ou seja, já tinha já existia, tu tinha essa liderança, embora que a gente falou, né, moravam, né, era uma outra situação, outra, como é que foi isso? Você já tinha alguns comportamentos, vai, de líder na época, empreendedor, Eu Indiara? acredito que sim, né. Eu sempre fui uma pessoa muito uma criança, muito estudiosa. Então minha mãe sempre falava, né, que eu nunca dei trabalho na escola, sempre, tirei boas notas, estudava. Eu lembro até de uma época quando nessa época também de criança, adolescente, que eu, gostava muito de matemática, então tinha um grupo de matemática, de estudos de matemática. A professora Sim. falava para a gente criar os grupos de estudos, e eu, liderava um dos grupos, porque eu, Ah, às vezes, ensinava matemática para os colegas. Eu até brinco que eu tenho um dos meus colegas dessa época que eu ensinava matemática e ele não aprendia, tinha uma dificuldade, e depois de muitos anos ele se tornou médico, hoje ele é médico. Aí eu falo até um orgulho, né, olha, eu tu fez parte disso. ensinei matemática lá atrás, aprendeu, fez medicina, estudou, enfim, mas eu acho que eu já tinha, assim, de certa forma, talvez uma liderança, uma iniciativa para aprender, gostava muito de aprender coisas novas. E depois no colégio, aí com 14 anos, quando eu estava no final do ensino fundamental, né, no 8º ano, Uhum. eu vim para Curitiba, do 7º para o 8º. Então, Ah, minha mãe, entendi. meus pais acabaram se separando, minha mãe resolveu voltar para o Paraná, e com os filhos, e a gente veio para cá. Então eu tinha 14 anos, fui, estudar em colégio de bairro, depois né, na 8ª série, depois fui fazer o ensino médio no Colégio Estadual do Paraná. Ah. Então aí minha mãe viu lá que tinha que fazer um teste para você entrar, tudo, fiz o teste, passei e comecei a estudar lá. E eu acho que eu já gostava de política, já me interessava por política desde essa época, então participava lá, né, ficava atenta, lia muito já sobre política, sobre economia, e já começou o interesse, assim, por política. Bacana, já tinha, porque a gente geralmente com os entrevistados, a gente procura fazer esse link lá da infância, adolescência, e tem uma conexão, né, Sim, interessante, às vezes já nem a gente desperta é, esse comportamento empreendedor às ligado vezes nem a à gente liderança. percebe, né. Exato. Eu falo também quando eu era criança que, né, quando perguntavam: "O que que você quer ser quando crescer?", né, e durante Ah, muito legal. tempo eu falava que eu queria ser apresentadora do Jornal Nacional.
queria ser É jornalista. mesmo? Olha aí, ó. E aí, né, eu não via muito desenho, via mais à noite jornal e gostava, e aí eu queria ser apresentadora de jornal. Aí depois, durante uma época também, eu quis ser arquiteta, planejar as casas, desenhar as Ah, casas, e tudo a ver com urbanismo, planejar cidades. Olha como que tem a então, conexão, que exatamente. legal. E até essa parte de Que jornalismo, né, que eu legal. falo É. que, depois eu acabei fazendo administração e contabilidade, não tinha muito nunca fui uma pessoa muito de exposição ou de falar em público, mas aí, quando agora na política eu faço muito isso, de gravar vídeo, de falar sobre diversos temas, então eu falo, tudo tem a ver, né, com a Indiara lá, a criança que queria apresentar jornal, que queria falar, que queria planejar a cidade, né, tudo tem a ver Não, um é pouquinho. bacana olha, essa conexão, né, da questão de ser apresentadora, mas de uma certa forma divulgar as ações, enfim, mostrar o que tem na cidade, a questão da arquitetura, que tem a ver com o urbanismo da cidade, quer dizer, e Sim, você hoje tem essa missão. com certeza. E obviamente que eu te acompanho, né, nas mídias sociais, que você tem que fazer o trabalho e tem que dar o artigo 37 da Constituição, né, no LIMP, né, tem que, o P de publicidade, tem que dar publicidade, Sim, mas de ações concretas. É o que tu tem feito, eu tenho acompanhado, né. A gente está encerrando o primeiro bloco, né, a conversa ela avança bem. Para encerrar esse primeiro bloco, assim, ó, tu fez, né, contabilidade, administração, eh, como que tu vê essa conexão, né, falando um pouquinho mais com o teu dia hoje, né, porque tu realiza projetos hoje como que tu poderia, para a sim, gente finalizar o bloco com esse teu depoimento? sim. Justamente, né, eu falo que o que me trouxe foi essa preocupação com as pessoas, com a cidade. Eu acho que essa questão do planejamento, por exemplo, agora esse ano a gente está discutindo o plano diretor da cidade, que é discutido conforme o Estatuto das Cidades a cada 10 anos, e a gente está nesse momento discutindo o plano de Curitiba, que é uma cidade já referência, já modelo, já teve um planejamento, né, mas toda essa revisão e escutar as pessoas, o que que as pessoas querem, o que que elas querem para o bairro delas, para o Legal. entorno, é o que a gente procura fazer, escutar, para depois, quando for votar a lei ou sugerir alterações na lei do plano diretor, tornar realidade para as pessoas, então tem tudo a ver. São as audiências públicas que são feitas porque é verdade. Inclusive, quando se fala de Curitiba, a gente tem que já pensar na região metropolitana, porque está toda conurbada, né, Sim, tá e tendo também o não plano diretor da região então, que é metropolitana. o PDI, algo assim, né, então, Isso, esteve aqui conversando com a gente o Gustavo Taniguchi, sabe. legal, Eu acho que ele sim, está envolvido também na sim, discussão, né, enfim, tá, o filho do Cássio Taniguchi, que sim. enfim. Não, bacana. A gente finalizou o primeiro bloco, já com esse primeiro olhar e conhecer um pouquinho a tua jornada. E no segundo bloco a gente vai explorar ainda mais os projetos que você vem fazendo na Câmara, a tua experiência antes da Câmara dos Vereadores. Tá bom? Legal, vamos lá. Legal, obrigado. A conversa está começando e tem muito mais no segundo bloco, né? Não saia daí. Logo, logo, o Quebrando a Lâmpada volta para a gente continuar essa bela conversa aqui com a Indiara. Cada vez que você volta do trabalho, que você se alimenta, cada vez que você viaja sozinho ou com a família, pega um ônibus, carro ou avião, sobe ou desce de elevador, cada vez que você pensa em qualidade ou na segurança de tudo aquilo que é produzido na cidade, no campo, nas indústrias ou em tudo ao seu redor, em cada um desses momentos, existe o trabalho de milhares de engenheiros, geocientistas e agrônomos que, em conjunto com o CREA Paraná, são responsáveis por produtos ou serviços cada vez mais presentes no seu dia a dia. Há 91 anos é assim. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida. Sejam bem-vindos de volta ao programa Quebrando a Lâmpada. O episódio de hoje, a nossa conversa é com a vereadora Indiara Barbosa, um dos grandes nomes da gestão pública e do empreendedorismo no Paraná. Agora a gente segue nessa troca sobre gestão, liderança, o impacto de políticas públicas eficientes na vida das pessoas e das cidades. E eu costumo falar, Indiara, a gente ouve muito os termos Smart Cities, né? Eu tenho falado aí com os líderes, né, dos eventos aqui, o Beto Marcelino, enfim,
próprio prefeito Pimentel. Falei, vamos falar Smart Communities. Ou se for falar de Smart Cities, vamos falar Smart Cities e Smart Countries. Porque tem uma área rural envolvida. Nós temos que pensar na área urbana e na área rural. Sim. Então, assim, para iniciar esse bloco, assim, o vídeo de você, assim, como é que está aí a jornada da transformação da cidade de Curitiba, da região metropolitana. Lembrando que Curitiba não é uma cidade líder paranaense, é uma cidade líder mundial. Sim. Eu já recebi vários prêmios e eu sou patobranquense, moro há 26 anos em Curitiba, eu morei 18 em Pato Branco, então eu me considero mais curitibano que patobranquense, claro, apesar de ter nascido em Pato Branco. A cidade é fantástica, mas tem mazelas, nós temos que olhar o amanhã, nós temos que olhar as conexões. Então fala um pouquinho como que está o trabalho na Câmara, a sua liderança, nessa questão também da cidade como um todo, e obviamente depois a gente pode explorar a questão do desenvolvimento das micro e pequenas empresas, da inovação e assim por diante. Legal. Sim, então isso engloba, acho que duas grandes áreas que é foco do meu mandato, que uma delas é justamente, como você falou, o empreendedorismo. Então, a gente tem como missão melhorar o ambiente de negócios na cidade para facilitar a vida do empreendedor e, com isso, a inovação, né? Infelizmente, ainda o Brasil está muito mal colocado nos índices internacionais que medem a facilidade de fazer negócios, né? O Doing Business é um desses índices e o Brasil está lá embaixo, porque o empreendedor encontra muita dificuldade e, com isso, a gente acaba, de certa forma, reprimindo a inovação, né? Pessoas que têm ideias inovadoras, essa Não questão... consegue quebrar a lâmpada. Exatamente. É um dos freios. Exatamente. As startups, né, ainda enfrentam muitas dificuldades. E quando a gente fala de empreendedorismo, claro, não é só uma startup ou esse ambiente de inovação, mas às vezes o pequeno empreendedor informal, ainda que às vezes empreende por necessidade, mas que poderia se formalizar, se profissionalizar e crescer. E eu acredito muito que é isso que aquece o nosso país, né, a economia que gera riqueza, que gera emprego na nossa cidade e no nosso país. E outro tema da cidade que também está relacionado com isso, né, é a questão que a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, mas explorando um pouco mais, é a questão do urbanismo da cidade, né, que tem a ver com o plano diretor, mas é o planejamento urbano da cidade como um todo, Sim. como você falou, de Smart Cities, e Curitiba é uma referência nessa área, inclusive cedia, né, o evento aqui no Brasil. Mas ainda tem muito que evoluir, né? Em aplicar toda essa tecnologia que a gente tem na cidade. Esses dias a gente fez mesmo, falando de um exemplo prático, uma sugestão à prefeitura para implementar IA, né, inteligência artificial, na coordenação dos semáforos da cidade. Então, já existem países, né, cidades em outros países e até aqui no Brasil que implementaram isso. Por exemplo, você está lá parado num semáforo, o sinal fechado e não tem trânsito nenhum, não tem carro nenhum passando. Por Será que... inteligência ali, né? Exatamente, né? Será que essa inteligência artificial que nos ajuda, às vezes, com tanta coisa ali no celular, não poderia ser aplicado para reduzir esse tempo que a gente fica parado no trânsito? E isso é qualidade de vida para as pessoas, né? A gente está falando de melhorar a vida das pessoas e essa tecnologia já existe em outros países e pode ser implementada também na nossa cidade. E quando a gente fala da cidade como um todo, também a gente tem temas importantes sendo discutidos lá na Câmara, como o transporte coletivo, né? Que Curitiba também já foi referência lá atrás, né? Com o biarticulado, os ligeirões, mas as canaletas, né? Os eixos estruturais, sim, mas já perdeu um pouco essa inovação que existia. E a gente precisa trazer novas tecnologias e novas ideias para o transporte coletivo da cidade. No final do dia, o que o cidadão quer é um transporte de qualidade, que chegue no horário, que tenha um preço justo, para que ele, inclusive, às vezes, deixe de usar o carro para usar o transporte coletivo, que seria o ideal, porque a gente não tem espaço para tantos carros na nossa cidade, né? A gente já... Curitiba também... As duas são as mesmas, aí os carros... E os prédios só aumentam, Exato. né? A gente está discutindo também um projeto agora chama Curitiba de Volta ao Centro, que tem a ver com isso. Importante, né? Vai ser votado, acho que na próxima, sem ser nessa semana, na outra, e quer estimular o centro, mas com isso trazer
construtoras para construírem prédios residenciais no centro, trazer mais gente para o centro. Só com isso a gente aumenta a quantidade de pessoas, né? Tem que fazer a conta, né? Tem que fazer a conta, Exatamente. porque Curitiba já é considerada, das capitais, a terceira. Tem uma pesquisa recente que saiu que era a terceira pior cidade em trânsito, que as pessoas ficam mais tempo no trânsito no Brasil. Ou seja, é um Olha índice só, ruim. eu não sabia desse índice. Sim, saiu uma pesquisa bem recente. E então a gente precisa também melhorar isso e cuidar para que todo esse planejamento que a gente quer melhorar o centro, quer trazer vida para o centro, mas não trazer mais trânsito e transtorno para a vida das pessoas, né? Sim. Tem outras áreas também relacionadas à cidade, tem só mais uma que eu vou mencionar Aham. para você, porque é uma área que a gente está trabalhando bastante, que é interessante também, que é a área de regularização fundiária. Então, é um desafio, né, para todas as grandes cidades. Curitiba também enfrenta esse desafio, ainda tem comunidades, áreas, até favelas, mas áreas ainda não regularizadas, áreas às vezes consolidadas, que já estão há 30, 40 anos e por diversos motivos ainda não foram regularizadas. Então, é uma área que a gente também se debruça, porque existe uma lei federal, Sim. né, do REURB, para tornar mais fácil essas regularizações. Então, são inúmeros temas, né? Mas a gente está tratando dos principais deles, como a gente falou, como urbanismo, plano diretor, transporte coletivo, a regularização fundiária, lá na Câmara, para que a gente traga essas inovações que existem também no planejamento das Claro. cidades para a vida real das pessoas. A gente está quase finalizando o segundo bloco. Eu tenho uma questão que eu vou olhar aqui porque eu vejo como muito importante, né? Um case de sucesso que foi muito marcante na tua vida. E aí independe se agora na Câmara, né, de vereadores, né, ou na tua vida profissional, um que sabe que te marcou, que tu possa trazer, né, para nossa audiência. Eu acho que o mais marcante, você falou até no início, que é ter sido a vereadora mais votada de Curitiba, né? Então, Como é que foi essa jornada? Quer dizer, Pois você teve é. que rodar a cidade, né? Como é que foi? Sim. Conta então para nós. Sim, eu né, até não contei, mas fui fazer faculdade de administração, entrei, no último ano da faculdade, entrei em uma empresa de auditoria contábil, que é uma empresa multinacional, uma das Big Four, que a gente fala, e fiz toda a minha carreira lá, fiquei durante 14 anos. Mas, como eu disse, já acompanhava a política, já gostava de política, fiz trabalho voluntário também, gosto muito de trabalho voluntário, já fui Legal. escoteira, já fiz na Fica igreja, alerta, então. sempre alerta. Fui escoteiro também. Sim, Que e legal. gosto muito do movimento escoteiro. Já na igreja também já fiz trabalho voluntário e na empresa também tinha uma área de responsabilidade corporativa que eu coordenava cursos de finanças para jovens nas comunidades aqui em Ah. Curitiba, finanças pessoais, introdução ao mercado de trabalho. E aí, quando foi que me despertou essa questão da política, né? O que eu pensava? Poxa, através de um trabalho voluntário, se você muda a vida de uma pessoa, já é sensacional, já é, né, um impacto grande que você pode fazer. E a política tem esse poder de fazer isso de forma exponencial, né? De mudar a vida de milhares de crianças ou de jovens na cidade. E foi o que me motivou a entrar para a política. E aí, lá em 2018, eu decidi, não foi uma decisão fácil também, largar a iniciativa privada e uma carreira que eu tinha, né? Eu entrei como trainee, cheguei a gerente sênior na empresa, ou seja, tinha perspectivas de me tornar uma executiva nessa área de finanças e largar tudo isso por uma coisa incerta, que é a política, para mim, né? E muita gente fala isso, Difícil, né? né? É Difícil. E ainda muito mal vista no nosso país, infelizmente, né? Mas eu topei o desafio, depois de muita Parabéns pela reflexão, coragem, tá? e fui candidata naquele ano a deputada federal. Tive uma boa votação, fui a mais votada do partido no Paraná, tive 31 mil votos, mas não fui eleita. Voltei para a auditoria, fiz um debriefing, né, para avaliar o que deu errado naquela campanha, naquele projeto, que eu também considero um empreendimento, né? Uhum. É você empreender, Sim. você tem uma meta, você tem um recurso limitado. Tem todos os mesmos critérios Sim. do empreendimento Pois é. da tua área. E eu não era da política, não venho de família de política, não tinha experiência nenhuma na política e não era uma pessoa conhecida também. Você quebrou a lâmpada aí. na Quebrei a política. lâmpada. Porque muitas vezes tem aquele viés, né, do pai, Sim, do avô. Mas... enfim. Sim. E até quando você já é uma pessoa, já apresenta um programa de TV, às vezes você já é um pouco mais conhecido. Eu não era uma contadora atrás do computador, nem tinha Instagram naquela época. Sim. E aí, né, não deu errado, vamos lá, vamos aprender e vamos para a próxima. Voltei para a auditoria, mas aí decidi ser candidata em 2020.
trabalhamos muito o que eu falava. Eu quero ser eleita, eu quero entrar, quero começar esse jogo. E para nossa surpresa, né, no dia da eleição, foi essa notícia, a vereadora mais votada de Curitiba, que foi a primeira vez que uma mulher foi a mais votada em Curitiba e no Paraná, também foi um marco. Que E, legal. sabe, eu, né, falando de conquista, assim, eu acho que talvez seja a maior até agora, né? Foi uma referência, né? Acabou dando uma exposição, possibilitando que a gente chegasse na Câmara também com mais Uma chancela bem uma importante. chancela. Bem importante da Claro população. que você acaba causando um pouco Sim, de tem os desconforto. dois lados. Mas eu acho que foi Legal. importante e o que foi que possibilitou a gente começar esse trabalho na política, que a gente fala muito de renovação política, de novas Isso. ideias e de uma política como tudo a ver com o que a gente está falando até agora, que é um olhar mais técnico, mais aprofundado, né? A gente fala de política baseada em evidências e não só ideias né? A lâmpada tem que ter um pouco de Tem uma ideia concreta, embasamento né? Uma ideia concreto, concreta. exatamente. Inclusive no outro bloco, a gente, legal, parabéns, né? E a gente vai explorar bem essa questão dos projetos que você está liderando. Legal. E tu é do Partido Novo. Novo, né? Enfim, podemos falar do Deltan Dallagnol, que é um patobranquense, e de lideranças nacionais também, essa conexão, o Marcelo Legal. Van Hatten acompanha e outros. Romeu Zema. Zema, enfim, o Girão e tal. Tá bom? A gente já vai, Combinado. no próximo bloco, vamos entrar nessa questão aí. Já já a gente volta com mais insights e histórias inspiradoras que podem acender muitas luzes na sua cabeça. Fica por aí que o Quebrando a Lâmpada volta já. E o lixo que produzimos em casa, ele pode ser todo incinerado? Depende, porque, por exemplo, a gente pode descartar medicamentos, aquelas lâmpadas fluorescentes que ainda existem por aí, são materiais problemáticos para serem processados, né? Então, hoje, graças a Deus, existe a coleta de medicamentos vencidos nos postos de saúde, né, em algumas farmácias, programa para destinação de bateria, pilha, lâmpadas fluorescentes. Então, é possível fazer incineração de qualquer tipo de resíduo sólido, desde que ele tenha sido cuidadosamente recolhido. Uhum. E a incineração é a mesma coisa que queimar o lixo? Só que numa escala industrial, né? Então, imagina pegar um caminhão desse de lixo que está tudo úmido lá dentro, ele não vai pegar fogo facilmente. Então, esse ambiente industrial faz uma pré-secagem e dá condições para que esse lixo seja processado, né? Então, não é simplesmente como antigamente a pessoa fazia lá uma fogueira lá no fundo do quintal, tá? É um processo industrial mesmo. Voltamos ao Quebrando a Lâmpada. Hoje estamos recebendo, nessa entrevista inspiradora, a vereadora Indiara Barbosa, um dos principais nomes da gestão pública do empreendedorismo do Paraná, e aqui eu vou fazer um adendo, e do Brasil, a vereadora mais votada nas últimas eleições, reconhecida pela atuação técnica, pela defesa da fiscalização e pela liderança em pautas de desburocratização e desenvolvimento. Então vamos continuar essa nossa prosa inteligente contigo, falando inicialmente, né, dessa conexão, né, com lideranças nacionais e em seguida dos projetos que estão sendo que tu faz parte nas comissões, enfim, tu puder explicar um pouquinho disso, que eu acho que é importante também isso explicar para a população. A população, ela criou uma pecha de nenhum político, política vale, enfim, criou uma pecha que não é bem assim, né? Então fala um pouquinho das lideranças, né? Tem o meu conterrâneo Deltan Dallagnol, que eu sei que estava fazendo um trabalho brilhante também no partido. Fala um pouquinho dessas lideranças, acho que é legal para a nossa audiência ouvir, e depois a gente fala dos projetos que tu vem fazendo parte, liderando na Câmara. Tudo bem. Então, como você falou, né, eu estou no Partido Novo, desde que eu me filiei lá em 2017, quando decidi entrar, foi
pelo partido, que eu falo que é um partido formado por pessoas de fora da política, que acredita que não adianta só a gente reclamar da política e criticar. Se a gente não concorda com o que está lá, com os representantes que estão lá, a gente precisa se envolver para mudar. Foi isso que me motivou a ser candidata, né, a sair da iniciativa privada e ir para a política. Eu acredito que a gente precisa melhorar. No Novo também eu me sinto assim, eu falo, não é a Indiara sozinha que quer mudar o mundo. Tem muita gente boa junto fazendo a diferença, né? Como você citou, o Deltan Dallagnol, que fez um trabalho admirável lá na Lava Jato, combatendo a corrupção, né? E decidiu também entrar na política para poder realmente ser efetivo, impactar na vida das pessoas de mais forma votado, né? direta. Foi o deputado Na federal época. mais votado, Depois aconteceu. infelizmente foi perseguido, né? Tem outros colegas, amigos, assim, como o Marcel Van Hatten, nosso deputado federal lá do Rio Grande do Sul, mas que tem uma atuação, né, Fantástico. super relevante lá na Câmara, discursos contundentes que falam aquilo que a gente quer, tem vontade de falar, né, e ele está lá nos Nos representa representando. de verdade, até daquilo que a gente consegue falar. Né? Exatamente. O próprio Romeu Zema, né, que é o governador de Minas Gerais, que também é um cara, era um empresário de sucesso no estado e que topou o desafio lá, pegou um estado quebrado, que tinha um déficit gigantesco, que não pagava funcionário Era bem público. complicado a situação. O PT, né? Desculpa, até não sei. O PT quebrou o estado lá e a situação estava terrível, né? Um estado rico, né? Minas Gerais é um estado Um poderoso. estado rico, além de não pagar funcionário público, não pagar folha, olha o absurdo que eles tiveram a capacidade de fazer. O funcionário público fazia empréstimo consignado, pagava e o governo não pagava o banco. Pegava esse dinheiro e ia para o cofre do governo e não pagava o banco. E depois, um monte de funcionário público teve o nome no SPC, no A Serasa. dívida com Com o o banco, banco. porque o dinheiro parou no meio do caminho. Exatamente. Não. Entre outros absurdos, Gilles. Impressionante. Sim. E ele, com uma gestão técnica, com uma, né, eu falo que não é segredo também, a gente que é da área de administração, de gestão, você gastar menos do que arrecada, você não pode gastar mais do que... É o básico. Mas, infelizmente, no nosso país não é o que acontece. Não. Nem ainda com as pessoas, infelizmente, essa questão financeira, né? A gente falou de educação financeira, e nem nos governos, né? Então, essa responsabilidade fiscal não é uma coisa que as pessoas seguem muito. E a gente está vendo, inclusive, no nível Não federal. está no mindset, a mentalidade deveria estar. Né? Que deveria estar. E então ele recuperou o Estado, é um Estado que agora atrai investimento, atrai inovação, empresas inovadoras, investimento externo, empresas que vêm de fora investem no Estado e que geram emprego para a população. E é isso que eles estão conseguindo fazer lá. Recentemente em Uberlândia, lá estava lá, eu participei de um evento lá, uma atração de investimento para data center, para IA. Tem vários amigos lá, né, no governo e em empresas também. É realmente é um case o que ele conseguiu fazer. E olha só que interessante, Jara. Olha a cor da lâmpada aqui, ó. Sim, pois é. Não é a cor do... É a cor do partido. Coincidência, tudo bem, né? É isso mesmo. Mas ela é muito legal a ideia que vocês trabalham, né? E essa ideia, né, por favor. Não, eu falo, só para concluir, eu falo isso, né? Não é Indiara sozinha. Tem muita gente boa junto, que pensa parecido, que quer realmente melhorar o país, que tem formação, que tem bagagem e que está trabalhando para melhorar. Então, por isso que eu acredito que a gente vai melhorar o nosso país e é o que me motiva a continuar trabalhando, apesar dos desafios da política que você sabe que muito existem. Difícil. Eu me formei em Joinville, morei 11 anos em Joinville. Legal. Sabe que é o prefeito lá, né? Sim, o nosso prefeito, é mais um exemplo. O Marcel é o secretário também de planejamento urbano, amigo meu, né? Enfim, então a gente acompanha muito de perto. Tem uma conexão muito grande. É mais um exemplo, né? Joinville está conseguindo fazer o prefeito lá e a gestão um baita trabalho. Até um case que eu trouxe para Curitiba na área de regularização fundiária que eu comentei antes, no outro bloco, foi de Joinville. Eles conseguiram, nos últimos anos, regularizar mais de 5 mil imóveis, enfim, residências, utilizando a lei federal que já existe do REURB, que simplifica e desburocratiza, e que em Curitiba a gente ainda não conseguiu implementar nos últimos 5 anos. Olha só, e o exemplo está aqui, né? Está do lado. É só descer a serra ali, né? E a gente desceu, levou lá o presidente da Coab, da Companhia de Habitação do município, os técnicos, o prefeito veio aqui visitar, o nosso prefeito aqui de Curitiba, o Eduardo Pimentel, para falar disso também, e a gente está trabalhando nisso. Eu acredito que em breve a gente vai ter boas
bons resultados aí nessa Tem que ter área. essa conexão, né? Tem. Duas coisas que eu queria falar. Eu brinco, quando vou a Joinville, eu digo que o Curitiba faz parte da Grande Joinville. Quando estou em Curitiba, eu digo que Joinville faz parte da Grande É o Curitiba. contrário. Mas, enfim, Mas brincadeiras é à parte, pertinho, tudo né? muito próximo, né? Há uns 8 programas atrás, teve uma entrevista com o Thiago. Ele fala ele tem uma experiência nessa área da regulação fundiária. Legal. Então, se puder assistir o episódio com o Claro. Thiago, ele Tchau. fala muito Aham. desse tema Vou que é procurar, sim. muito importante. Vou procurar. Projetos que a Indiara está liderando na Câmara, que se possa falar, ou seja, Claro. comissões, enfim. Sim, legal. É muito bom falar sobre isso, né? A gente teve alguns projetos já no mandato passado, desde 2020, aprovados. Eu falo que o meu trabalho é muito focado, como você também falou, na fiscalização. E quando a gente fala de fiscalização, a gente está falando de fiscalização, transparência, combate à corrupção, porque isso tem a ver com a minha formação de auditoria Sim. e com a função do vereador. Isso Que é a está na missão Constituição principal, Federal. né? Exato. Que é fazer a fiscalização financeira, contábil e orçamentária. Inclusive, a gente está, nesse momento, votando as leis orçamentárias lá na Câmara. A gente votou o primeiro turno do PPA, que é o Planejamento Plurianual, na quarta-feira, vai votar agora na segunda-feira o segundo turno e vai discutir a LOA também, provavelmente essa semana, a Lei Orçamentária Lei Anual, que é o orçamentária. orçamento, É né? orçamento. Uhum. E para isso é importante esse conhecimento em finanças, em contabilidade que a gente tem. Então, a gente conseguiu aprovar algumas leis de transparência. A gente sabe que a transparência também no município pode melhorar. E a gente propôs uma lei de transparência em obras públicas para que o cidadão consiga ele mesmo fiscalizar Acompanhar e até acompanhar o andamento da obra, todas as pelo etapas. celular de casa, né? Isso é muito legal. Exatamente, Importante. exatamente. A gente conseguiu aprovar, ainda está melhorando ali, mas é uma lei nossa. Outra lei de transparência nas filas da saúde, Giles, porque o cidadão que às vezes tinha uma consulta, um exame ou uma cirurgia com um especialista, que às vezes podia demorar meses ou até anos. Agora ele consegue também no aplicativo, no Saúde Já, ver qual é o lugar dele na fila, quantas pessoas tem na fila e qual é o tempo médio Sim. que vai demorar. É o mínimo, porque senão a pessoa fica com uma venda nos olhos, ela não... Até para ele, se for o caso, procurar outra opção, E né? até de repente, assim, olha, eu vou fazer uma vaquinha, vou no particular, mas dá informação, né? Legal. Exatamente. Bacana. Bem legal Tu esse. tem liderado esse projeto? Tem Sim, participado? esse a gente aprovou e esse já está Que funcionando. bom, que bom. É claro que o objetivo, mas essa lei também serve para isso, para que a gente justamente cobre melhorias e reduza esse tempo, né? Para que ele não tenha que esperar, às vezes, mais de um ano por um exame ou uma cirurgia. Mas a gente está trabalhando nisso. Teve também transparência nas escolas, nas informações de gestão das escolas municipais, transparência nas multas, nos dados das multas, dos radares em Curitiba, para que a gente também tenha mais claro para a população por que tem aquele radar ali na minha rua. Por que tem esse Isso é radar aqui? importante, viu? Ah, porque tem muito acidente, porque tem morte, como a gente falou antes. Esse esclarecimento é super importante, porque, enfim, e aí você não fica aquela história, Curitiba é a indústria da multa. Fica aquele chavão, sabe? Explicar o porquê, as razões, né? Exato, explicar quanto realmente que arrecada. E também Né, as importante. pessoas acham que é muito, mas qual realmente é o valor, aonde que ele está sendo aplicado, com o que está sendo gasto. Então, essa é uma lei Não, nossa muito também legal aprovada. Uhum. Teve uma lei também de flexibilização do horário do comércio, que foi legal em Curitiba, que tem a relação daí com o empreendedorismo, né? Que é o comerciante, antes ele tinha um horário para abrir e fechar. Durante a semana, das 8 da manhã às 7 da noite, no sábado, das 9 à 1 da tarde. E se o comerciante, por exemplo, um material de construção, que o pedreiro quer passar lá antes de ir para a obra de manhã. Então, para ele, vale a pena abrir às 7 da manhã, porque ele tem um movimento antes das 8. E ele não podia na Certo, cidade. entendi. Então, agora ele Não, pode. isso é importante, Se ele quer abrir flexibilizar. mais cedo e fechar mais tarde, ele tem essa liberdade. Claro, ele vai ter que respeitar a CLT. Sim. Pode ser que ele tenha que contratar mais gente, fazer turno, mas ele tem a liberdade de fazer isso. E é uma lei que existia na cidade e que a gente revogou. Hoje não tem mais essa lei definindo o horário. E o comerciante tem Isso essa é liberdade liberdade. econômica, liberdade de empreender, a importância de empreender. Não, fantástico. Que às vezes são leis, não é que o pessoal não queria. Às vezes tem leis lá antigas, né? Muito antigas, de outra época. O Exatamente. mundo hoje é outro. Exatamente. A pessoa ela tem público às 4 da manhã, tem que liberar, né? Ou seja, Sim. Né? Ela vai avaliar os custos e é uma claro, decisão dela. claro. O Exatamente. Paraná tem 700, mais ou menos 800 mil micro e pequena empresa, MPS. O Brasil tem uns 8 milhões.
É muito pouco, né? Curitiba, não sei se tu tem um número, mas ó, 11 milhões de habitantes do Paraná, 800 mil empresas de MPS, colocando as startups ali. Na minha cabeça, né, de engenheiro e tal, muito pouco. Tinha que ter 2 milhões. No Brasil, 210 milhões. Então, o empreendedorismo, estou falando das micro e pequena empresa, é pequeno? Qual que é a tua opinião sobre isso? E como é que está Curitiba com esses números? Sim, a gente precisa evoluir nisso. Como a gente falou, o empreendedorismo é quem gera inovação e 80% movimenta a do economia e serviço. emprego É, exato, para 80%. a nossa cidade. Ainda tem fora desses números o informal, que não está formalizado, Tá, que o ainda invisível, informal, exato. que ainda é relevante no nosso país, infelizmente, que é aquele que empreende por necessidade, né, vende alguma coisa, mas ainda não tirou o MEI, ainda não tirou o CNPJ. E a gente precisa melhorar isso. E eu acredito muito que é desburocratizando. Eu, cara, Acabando com a é uma burocracia. pauta que você tem, né? Defende Pode. muito. Uma conquista recente aqui do município também foi ampliar as atividades consideradas de baixo risco, que não precisam de alvará, porque a gente também já viu que abrir a empresa às vezes é rápido. A junta comercial do Paraná evoluiu bastante nisso e às vezes é minutos, horas para tirar o CNPJ. Só que o problema é que não é só tirar o CNPJ. Aí tem todo. Você tem todas, alvará de bombeiro, alvará de urbanismo, meio ambiente, enfim, Só que tem atividade que vigilância precisa, né? sanitária. Eu Exatamente. acho que é a lista de quase 1.000, eu não sei qual que é. Então, em Curitiba era 606 atividades. Há 2 semanas atrás passou para 1.200. Então a gente conseguiu aumentar muito isso. Ótimo. Isso foi uma sugestão nossa já na legislatura passada, e esse ano a gente fez uma nova sugestão para a prefeitura, e é um compromisso da gestão também, desburocratizar, simplificar, para aquecer a economia e para que a gente consiga aumentar significativamente esses números Às que vezes você falou. o empresário fica informal porque não, né, e tinha uma certa razão, né? Tinha um processo longo, sendo que a atividade dele não tinha tanto Sim, risco. Né? claro que agora cada vez está mais difícil, né? Com a Receita Federal, reforma tributária, o Tá, PIX, isso é mapeando verdade. tudo, vai ficar difícil ficar no informal. De verdade, me preocupa isso. Vereadora Indiara, a gente está acabando mais um bloco, a conversa é boa, o tempo urge, e a gente logo, logo já vai voltar, tá? Para continuar a conversa. Você fica por aí, por favor, porque para o nosso próximo e último bloco, nessa conversa inspiradora com a Indiara, o Quebrando a Lâmpada volta já. O Grupo Pumatronics transforma a tecnologia em segurança, fluidez e inteligência nas cidades e estradas do Brasil. Da nossa fábrica saem soluções que impulsionam cidades. Estamos nas estradas que conectam o país, nas cidades que crescem, nas redes que sustentam a inovação. Grupo Pumatronics, tecnologia que move o futuro. Estamos de volta ao último bloco do Quebrando a Lâmpada. Agora vamos falar sobre o futuro, vamos falar de algumas curiosidades. Indiara, estamos finalizando, né? Desde já, de novo, te agradeço a tua presença aqui, trazendo essa explicação, desmitificar essa questão, né, da política. A política é linda, a ciência política é linda. Claro que tem pessoas que estragam a política, mas você está mostrando que dá para fazer muito trabalho, né? E eu queria que você falasse, trabalho efetivo, né, para a cidade de Curitiba. Queria que tu falasse um pouquinho aí da jornada, né, na Câmara. Você que, enfim, segundo mandato, falar, né, do protagonismo feminino, né, na gestão pública. E tem mais uma curiosidade que você vai contar para nós também aí, que depois de 70 anos, é isso? Aconteceu algo bem, enfim, interessante que não era, não tinha acontecido há muito tempo. Fala disso, por favor. Legal, sim. Então, eu falo, inclusive convido até as pessoas que estão nos acompanhando, que tenham esse interesse por política. Eu sei que muita gente pensa, né, Gilles? Eu sei que você também já pensou, será que um dia eu posso ser candidato, eu posso entrar para a política? Mas porque justamente tem essa vontade de contribuir, né? Esse é a vontade. E muita gente pensa, não, mas só tem ladrão, só tem gente ruim, não sei o quê. Não é. Não é. Eu acredito muito nisso, como a gente falou do partido, mas existe um movimento de renovação política. Eu faço parte também de uma escola de formação de políticos que se chama Renova BR, que é muito legal também, que eu acho linda a missão deles, que é transformar pessoas comuns em políticos fora do comum, que é trazer as pessoas para a política com formação, fazendo cursos. Sim. Agora mesmo, ontem, me convidaram para fazer um curso
da Fundação João Pinheiro em Belo Horizonte, mas em parceria com uma organização da Dinamarca, em inglês, sobre aplicar dados na formulação de políticas públicas. Então, essa questão que a gente estava falando, né, de fazer uma política séria, técnica. Então, tem gente boa fazendo política boa. Né, tem no nosso partido, tem em diversos partidos, tem no Brasil todo. Então, se você tem essa vontade, venha participar com a Não, e que gente. legal, só um parênteses bem rápido. Eu tive recentemente nos países nórdicos. Eu tive em Que legal. Copenhague, né, tive na Finlândia, né, Islândia, Noruega. Então, que legal essa conexão com eles, porque Sim, eles têm muito assim, a ensinar para nós. Lógico, nós temos muito a ensinar para eles também. Mas nesse aspecto, né, da transparência, né, da gestão profissional, dessa questão que tu falou, que legal essa sim. conexão, muito bom. Eu tive também a oportunidade, acabei também não contando, de ir esse ano, foi em março desse ano, março, abril, de ir para a Alemanha. Então, fui convidada pelo Partido Liberal Alemão, fazer um curso com 25 pessoas do mundo todo, da África, da Ásia, E da fantástico. Europa, da América Latina, sobre política local. Tanto a organização política, que é diferente em cada um desses países, dos participantes e lá da Europa, quanto políticas públicas, como planejamento urbano, transporte coletivo, tudo isso que a gente está falando das cidades, né? Então, é sensacional a experiência que você tem e o quanto isso ajuda a sugerir novas políticas aqui na Que nossa legal, que troca cidade. legal, né? Você olhar o que o Sim, mundo tem de bom, trazer para cá, e adaptar, né? Que assim, legal isso. tanto você Bom, vê quem está um pouco na nossa frente, quanto quem está atrás e ainda precisa chegar né, precisa andar ainda, né? Então, sim, é sim. bem legal. E aí, falando um pouquinho dos desafios, né, como você falou, das mulheres, que ainda são, o percentual da participação feminina ainda é pequeno. Por exemplo, nas câmaras pelo país, em torno de 18, 20% de mulheres que participam. Aqui na Câmara em Curitiba, na legislatura. Opa, É um número aí que tem que trabalhar, né? Mas já houve já houve um up aqui em isso. Curitiba, né? Esse dado, 18 a 20%, é Brasil, uma média do Tá, Brasil. Você ainda tem muitas câmaras que não tem nenhuma vereadora. olha aí, ó. Porque, né, o mínimo são 9 vereadores, então tem algumas pelo Brasil que não tem. E aqui em Curitiba, nós éramos em 7 vereadoras, que era 20% na legislatura passada, 20% de Uhum, 38, sim. e nós conseguimos dar um salto aí para 12 mulheres participando, então mais de 30%, que foi um aumento expressivo. Hoje também nós temos 3 mulheres na mesa executiva da Câmara, a mesa diretora, que são 7 vereadores, e eu faço parte da mesa, né? Sou a segunda secretária, e a gente tem outras 2 mulheres também. Então, são as mulheres ocupando Que espaço, legal. né? Que é importante, porque lá na Câmara a gente vai discutir temas da cidade que vai afetar a vida das mulheres. Eu falo sempre um tema que é uma grande preocupação das mães, né? Educação, por exemplo. Então, como vereadoras, nós definimos, votamos leis que vão impactar a cidade e o futuro dos nossos filhos. Então, é importante que a gente esteja lá participando das discussões e tomando as decisões, né? E ainda a gente teve um fato interessante também na minha vida, que foi eu sou mãe, né? Eu tenho hoje um menino que tem 12 anos, e quando eu entrei na política ele tinha 4, 5, né? Agora já está com 12, mas eu ainda tinha vontade de ter mais um. E aí, durante o mandato passado, eu acabei engravidando e tendo mais uma pequenininha, que agora já está com 3. E foi um desafio, porque quando eu fiquei grávida, a gente foi entender a questão da licença maternidade, do suplente, e a gente percebeu que a lei orgânica e o regimento interno da Câmara não eram claros em relação a isso. Por quê? Porque Não tinha casos, não tinha casos. não tem. Aqui em Recentemente, Curitiba, por exemplo. exatamente, aqui em Curitiba, os registros históricos são que a primeira vereadora de Curitiba eleita foi em 1947. O nome dela era Maria Olímpia, ela tinha 19 anos, era super jovem também, né? Foi um Interessante, marco por isso também. E ela engravidou durante o mandato. E depois, desde 1947, mais de 70 anos, não tinha, quase 80 anos, não tinha tido uma mulher vereadora grávida. Por quê? Justamente porque são poucas mulheres, às vezes é 1, 2 por legislatura, e às vezes quando entram na política já têm mais idade e já tiveram Já filhos. tiveram filhos, já estão em outra fase, né? Aí a gente teve que revisar, aí eles tiveram que revisar o regimento interno, revisar a lei orgânica para deixar clara
deixar as normas claras em relação a isso. E aí eu consegui tirar a licença maternidade, né, exercer o meu papel de mulher, de mãe e continuar participando da política. No caso, a gente chamou o meu suplente, ele ficou lá 6 meses, me substituindo, né, defendendo os mesmos valores que eu. Sim, sim. E depois eu voltei. Agora, de vez em quando, levo a minha filha para a Câmara, ela vai, participa das sessões lá. Há Ó, dois, futura vereadora aí. pois é, há 2 sábados abertos mesmo, a gente teve o Câmara Aberta, aos sábados, que é uma Legal, inovação legal isso. também, porque às vezes. Tem que engajar a sociedade para conhecer. Durante a semana, às vezes é difícil, né? Sim. Todo mundo trabalha e tal, então vamos lá no sábado É uma conhecer prática a essa? É Câmara. uma prática? Esse ano a gente conseguiu fazer 3 edições. A gente começou esse ano e fez, né, alguns sábados durante o ano e Sim. foi bem bacana. A gente teve uma grande adesão da população. Que é um ponto assim que a gente está quase finalizando, né? Eu tenho uma pergunta. Aí tu responde se tu quer, tá? Mas tudo bem. Ah, meu Deus. Ano de eleição, né? Enfim, 2026 e tal. Mas antes disso, tem que pensar em modos de formação sobre a política. Uhum. Desmistificar Para a atrair as política. crianças, os jovens, né? Exatamente, sabe? A gente não falou desse assunto, mas quando eu estive na Câmara, eu conversei contigo do letramento digital. Nós temos que investir nessa galerinha do ensino fundamental 1. Tem que ter lá a educação política, tem que ter lá o letramento digital, tem que ter lá os idiomas, com certeza, educação financeira, empreendedorismo, que o professor Altemir Farinhas esteve aqui. Nós temos que plantar essa sementinha, que as crianças já lá no ensino fundamental, elas façam o plano da colônia de férias, que nem o americano faz, o japonês, sabe? Dá essa autonomia No para escoteiro a eles. gente faz muito isso, né? O escoteiro. De planejamento. Então, pensa com carinho nisso, Claro. já não tem uma política pública, Claro. sabe? Tem que colocar isso na pauta, porque nós temos que formar. Senão, eu não sei como é que vai ser o Brasil daqui 20, 30, 40 anos, não sei. Temos que formar a partir dessa galerinha aí que tem a mente criativa. Não estou falando que não podemos fazer no ensino fundamental 2, no médio, né? Mas, enfim. Então, fica aí um pedido, né? Sim. Para olhar com carinho. E eu, assim, o Quebrando a Lâmpada, eu mesmo, pela minha experiência de governo, de todas as hélices, indústria, né? Eu Universidade. fico à disposição também. De repente, tem a possibilidade de engajar a sociedade, a gente ir lá contribuir. Conte comigo também. Combinado. Próximos passos: a vereadora Indiara, eleições, Câmara Federal, Câmara Estadual, Alep. Qual é o próximo passo? Pois é, a gente tem eleições no próximo ano, né? Tem um grande desafio para o nosso país. Então, como eu falei para você, eu acredito nisso, em eleger boas pessoas para a política, melhores políticos. Acredito que a gente está fazendo um bom trabalho aqui na Câmara e recebo, inclusive, esse feedback, né, dos nossos apoiadores, das pessoas que acompanham, e até esse pedido, né, Indiara, você tem que ir, você tem que alçar novos voos. Então, é uma coisa que a gente está avaliando, né? Tem essa possibilidade de ser candidata a deputada federal. Como eu fui lá atrás, né, tive uma boa votação, então a gente tem aí talvez uma grande possibilidade. E enquanto eu puder estar contribuindo com o meu conhecimento, com a minha experiência, para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, eu estarei. Então, vamos planejar os próximos passos, mas se eu puder contribuir ainda mais, com certeza farei. Eu não sei qual que é o tamanho da bancada. A Alep, né, são acho que umas 10 deputados estaduais, não lembro o número exato, Pois é, mas acho que é um número, até, talvez um percentual até menor que o da Câmara, em sim, relação ao total. eu acho que é. E da Câmara Federal, acho que até menor ainda. Então, leva a tua experiência, né? Quem sabe, e aqui, desculpa a provocação, né? Mas no bom sentido, certamente na Alep seria muito bem a tua participação, olhando o Estado. Claro que olhando o Estado também da Câmara Federal é importante. Mas, enfim, sucesso. Conte Obrigada. conosco, né? Obrigado. E como que as pessoas acompanham o teu trabalho? Se puder falar da LinkedIn, Instagram, enfim. Obrigada, com certeza. Então, convido todos aí a nos acompanharem nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram, indiarabarbosa.novo, também no LinkedIn, Indiara Barbosa, todas as redes sociais, né? YouTube, TikTok, enfim, mas o Instagram e o LinkedIn são as principais redes. E nós estamos super à disposição, tanto quando tiver um problema da cidade mesmo, né? Pô, observei aqui, tem uma sugestão, tem um problema de trânsito, enfim, quero mandar para um vereador, não sei quem, pode mandar para a gente, entre em contato lá com a gente, tem o nosso WhatsApp nas redes sociais. E também, se tiverem essa vontade de entrar na política, essa motivação e quiserem fazer perguntas, aí a gente está super à disposição. E muito obrigada, foi muito legal. Imagine, a gente fala lá em Pato Branco, né, que a tua equipe, a tua assessoria é faca na bota, né? Quer dizer, eles dão a resposta rápido, parabéns pela equipe, Sim. a gente tem A gente interagido também com responde, eles, né? E imagina. você mesmo, né? Mas é tanto pedido que é importante essa equipe, né? E
quer fazer algum agradecimento para alguém, né? Fica à vontade e fala o nome aí dos filhos. Obrigada. Dos filhos são o Luigi e a Laura, os 2 pequenininhos aí, que é uma alegria na vida da gente, né. E, enfim, agradeço você pela oportunidade, Imagina, parabenizo pelo imagina. programa, pelo teu trabalho também na área de inovação, de empreendedorismo, né. A gente precisa muito disso, como você falou, no nosso estado, nas nossas cidades, e você trabalhando com isso também. Como você falou, vamos desenvolver projetos juntos aí, e fico super à disposição. Não, que Obrigada. bacana. Inclusive, né, a gente está bem feliz, né? Eu, o Edson, né, a Isa, todo o time nosso, a Helena, que a gente foi indicado, né, como tem o prêmio do governo do estado, né, como embaixador da inovação e como mecenas. Que legal. Porque a gente está investindo, é um programa que a gente investe mesmo recurso, Sim. né? E a gente está fomentando, né, a inovação do Paraná para todo o Brasil e para o mundo, mais de 180 países. Então a gente está bem feliz e o programa tem esse propósito, tá bom? Muito obrigado, Obrigada a Indiara, você. obrigado, né? Excelente em continuação no teu trabalho aí, e conte sempre com a gente, conta com o Quebrando a Lâmpada. Eu que agradeço. Tá bom? Obrigada. Assim a gente encerra mais um episódio do Quebrando a Lâmpada. Agradecemos a nossa convidada Indiara Barbosa e a você que nos acompanhou até aqui. Esse programa é um oferecimento do CREA Paraná, que fiscaliza, cuida, e da Pumatronics, construindo o futuro com um trânsito cada vez mais inteligente. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar o nosso canal no YouTube, vai lá e se inscreva no YouTube Quebrando a Lâmpada e no Spotify. Até o próximo episódio e continue pensando fora da caixa. Quebre suas lâmpadas, transforme ideias em ações concretas, inove, transforme a vida das pessoas, melhore o seu entorno, melhore o seu bairro, melhore o seu dia a dia. E o principal, seja muito feliz. Muito, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau! Quebrando a Lâmpada é um oferecimento. CREA Paraná. Quem fiscaliza, cuida.